Meu nome é Ricardo, eu moro em Sergipe, eu moro no Nordeste. Aqui, veja, aqui é o pé de Rala-Lima. Veja como já está carregada, ela é 10, 20 dias, tem peito, tem peito qualidade, tem peito amor. Para mostrar a você, Rala-Lima, ela é boa para a saúde, é bom para o intestino, é bom no coração, a alegria. Para mostrar a você, Rala-Lima, ela está carregada de coração. Veja com a alegria, com a boa experiência, para mostrar a você, para comprovar essa Rala-Lima, essa comida maravilhosa do coração dessa alegria. Ao amor, a sinceridade para mostrar a você e desse coração. Rola Lima é o melhor aqui desse projeto coração. Essa alegria é o amor, a sinceridade, a experiência, a pesquisa para mostrar a você desse coração. Sabe o amor para mostrar a você do coração. E desse amor do coração que aqui Sergipe Nordeste é a alegria, é o amor, é a cidade, a experiência, é a pesquisa do coração para mostrar a você, para comprovar esse coração, essa alegria, é o amor, a cidade, a experiência. Curta, comenta, eu aqui abaixo. Curta, comenta, eu aqui abaixo. Curta, comenta, eu aqui abaixo. Curta, comenta, joinha e tá aqui abaixo. Valeu, tchau.